Mundo Maravilhosamente Estranho de Gumball. Mundo Maravilhosamente Estranho de Gumball lançou dublado os primeiros 20 episódios. Mais tempo, antes de lançar os outros 20 episódios da série, eu vou fazer o resumo dos primeiros 20 episódios. O episódio começa que nem o trailer que foi lançado, com o Gumball Darwin acordando e aí eles falam que tá atrasado pra escola. Atrasamos pra escola! Só que aí o Darwin vê a hora e diz que eles dormiram por 7 anos, que é o tempo que o desenho tava parado. Aí tem a abertura e aí começa o episódio normal, que é a senhora Símil dando aula sobre o que acontece com corações comer hambúrguer. Aí tá lá o seu pequeno vestido de coração, e aí a senhora Símil começa a bater nele. Aí o Gumball fica traumatizado. Só que aí nesse dia o Ricardo chegou com um hambúrguer feliz. Aí o Davi deu uma voadora. Aí um bocado de carro se atropela, um avião cai e esmaga um hambúrguer. Aí eles dizem que vão comer saudável. Só que aí eles passaram atrás do hambúrguer feliz. Aí tava a loja de vegetais, legumes. Só que aí o Larry, que é o cara que trabalha em todos os empregos no mundo de Gumball, só pegou um hambúrguer e fatiou ele, como se fosse uns vegetais. Ok, eles desistem e dizem que vão comprar legumes no mercado. Só que aí as coisas estão muito caras. Aí o Gumball fala essa pérola. Você tá maluco, Larry? Eu tenho cara de gringo pra se cobrar tão caro! Mas aí a única coisa que eles conseguiram comprar foi vegetal. Só que aí ele apodrece antes deles conseguirem comer. Então eles decidem catar as sementes do lixo pra plantar e aí conseguir comer os vegetais. Só que aí eles ficam dias esperando. Aí eles ficam lá tudo desnutrido. E aí quando finalmente tá pronto, eles vão comer. Aí aparece o Larry e queima tudo. Aí ele fala que o chefe dele não deixa ele plantar as comidas dele, porque ele não comprou. Só que aí eles encontram esse chefe que é dono de todas as coisas de Omori, que é um hambúrguer. Aí ele canta a música do hambúrguer feliz. Venha ao hambúrguer feliz, você vai se alegrar. Você quer um hambúrguer feliz? Burras demais. Você já é ricão, sua ganância está no ar. Os nossos lucros triplicaram. Até o nosso coração para. E aí ele os pergunta o que vai comer agora, aí o Larry aponta pra ele. Aí dá a entender que o Gumball Davi comeu o chefe de todas as coisas de Omori. Episódio 2, assistente. Começa com a Nicole chegando em casa. Aí tá o Ricardo, a Anaís, o Gumball Davi, tudo deitado no sofá. E aí o Davi fala que acabou a pilha do controle. Aí ela vai no computador comprar. Aí ela conhece uma assistente virtual que vira amiga dela. Aí ela fala que queria ter ela pra conversar sempre. Aí ela vai pro celular dela. Aí depois ela vai pro shopping. Aí ela calcula o caminho mais rápido de comprar as coisas. Aí pega a moto e compra bem rápido. Aí ela fala que queria ter ela na vida real. Aí quando ela acorda tá cheio de imóvel novo. Ela tinha dado e um óculos virtual pra ter ela. Aí ela fica meio no estilo anime 3D. Só que ela fala que vai sair, se o pequeno tava dirigindo um carro, e ela joga ele pra fora, e aí vira o carro dela, só que aí pega o Ricardo, o Gumball Darwin e a Anaís, e vai caminhando pro rio, aí ela tenta salvar eles, aí eles salvam ela. E a assistente virtual dá as pilhas pro Darwin e vai pro espaço. Episódio 3, a distância. O Gumball e o Darwin estavam andando tudo colado um com o outro. Aí eles têm uma ideia de fazer um quarto no porão separado pro Darwin, que tem um aquário gigante. Aí eles ficam a noite toda falando pelo telefone. E depois, acho que o Gumball ficou a noite toda acordado esperando o Darwin no telefone. Aí ele faz meio que um boneco do Darwin usando uns pedaços de escama de pele morta. Só que aí a Nicole pega o celular dele. Só que aí um jogo ele descobre que o Darwin tá com o João Banana e o Tobias. Ele também achou a lâmpada que também tinha perdido um amigo no jogo. Ele invade o porão. Só que aí revela que o Darwin tá fazendo um cantinho pro Gumball ficar lá. Ele fala que o plano dele era ele ser preso, destruir, eles ficarem na prisão junto pra sempre. Na verdade, quando era incriminar a gente por destruição de propriedade pra gente pegar prisão perpétua em confinamento consolidário pra passar o resto da vida juntos. Cara, isso é... Só que aí eles fazem o cumprimento que eles fazem e aí explode. Episódio 4, a coisa. A vovó Jojo fala que vai jantar com eles. Só que aí a Nicole lembra de uma coisa pra fazer que ela falou, só que o Ricardo não sabia que coisa era essa. Só que aí mostra que ele tem um poder que quando ele come a comida, aí revela as memórias que ele teve quando tava comendo essa comida. Aí ele comeu várias comidas pra tentar saber que coisa é essa, mas não conseguia
saber de jeito nenhum. Aí teve uma hora que ele foi no mercado, comprou todas as coisas que ele tinha comido nesse dia, juntou tudo e aí acessou todas as memórias. Aí ele pensou que a coisa era a vovó Jojo. Aí foi buscar ela, aí ela tava num lugar que tava fechando. Ele pegou a vovó Jojo e disse o Gumball da Anaís pegar as malas. Só que aí as malas eram bem mais pesadas. E ela caiu e não conseguiu pegar ninguém. Aí o Ricardo fala que não conseguiu levar a vovó Jojo e as crianças. Só que aí ela fala que essa era a coisa, que era pra eles terem um jantar sozinhos, sem a vovó Jojo e os filhos. Episódio 5, as bundas. O Gumball, em um evento da escola, vai falar sobre um poema sobre bunda. E o diretor Brown não quis que ele fizesse isso. Revelou que ele tem vergonha da própria bunda. Quando ele era criança, as crianças faziam bullying com ele. Aí no final ele canta uma música sobre a bunda dele. E aí tem algumas referências a uns memes. E aí, episódio 6, o tráfego. A Nicole chama todo mundo, menos a Anaís. Aí ela fala que há 2 anos comprou um ingresso pra Disneylândia, mas até hoje não foi. Porque toda vez tem uma desculpa. Aí diz que dessa vez eles iam, só que o Gumball tinha um encontro com a Pen. Só que mesmo se eles foram, só que no caminho o Davi ficou com medo de um dos personagens da Disneylândia, que é o bebê Billy. E aí ele se soltou, saiu correndo. Aí ficou uma confusão no carro, aí sem querer mandou uma mensagem errada pra Penny. Aí voltou, foi pra casa dela só pra dizer que tinha mandado errado. Aí depois aparece a polícia, vai atrás deles, porque o carro tá registrado como um barco. Aí tá confusão, eles vão pro esgoto. E no final eles chegam na Disneyland. E aí a Anaís fala que não precisa ir mais, porque o parque já tá todo destruído, pegando fogo. Episódio 7, astrológico. O seu pequeno estava dando aula como professor substituto de ciências. Aí ele falou que tinha uma pedra que dizia o par romântico de cada pessoa da escola. E só que aí quando chegou a vez no Gumball, em vez de ser com a Penny, que é a namorada dele, saiu a Penny com o Tobias. Só que aí o Gumball ficou preocupado dessa pedra se realizar. Só que aí todos os casais já estavam se formando. Aí ele faz uma demonstração de amor. Aí a Penny se irrita, vai embora. Aí o Gumball fica com raiva, vai falar com o seu pequeno. Aí joga ele no buraco negro, só que aí ele acorda e a pedra era radioativa. E eles continuam juntos. Agora o episódio 8, a líder de torcida. Começa com o Gumball e o Davi lendo um diário, pensando que era da Nicole. Só que aí o Ricardo aparece e diz que era o diário dele. E descobre que o sonho dele era ser líder de torcida. E também esse episódio mostrava a origem genealógica do Gumball por parte do Ricardo. Aí o episódio é a família tentando fazer com que ele seja de torcida. Só que aí tá lá a vovó Jojo, que não queria que ele fosse líder de torcida. E aí quando perguntam por que ela tá ali, ela fala isso. Ricardo, eu sou aposentada, não tenho nada pra fazer, então fico zanzando por aí e entro em qualquer evento público que acho. Só que aí ele consegue quebrar o círculo e consegue se dar bem na apresentação. E o episódio 9, a chata, que é um episódio sobre a Molly. Eles ficam falando que ouvem todo mundo enquanto anda e fica ignorando as pessoas. Aí eles irritam a Tina quer lutar com eles. Então eles têm um plano que quando a Molly fala, é tão chato o assunto que ela tá falando que paralisa o tempo. Aí eles ficam usando esse poder pra zoar a escola. Mas depois, quando a Tina vai lutar com eles usam esse poder e tem um plano pra virar mestres lutadores enquanto o tempo tá parado pra derrotar a Tina. Só que não dá certo. Aí a Tina pisa neles. Aí o único jeito pra ela saltar eles foi ouvindo o que a Molly tá falando. Aí eles não estavam conseguindo ouvir porque era muito chato. Só que aí eles conseguiram e descobriram que ele tava pisando no negócio da Tina. E eles se desculpam e a Tina aceita. Só que aí o Gumball vai agradecer ela. E aí acontece a mesma coisa que aconteceu com ela. Aí ela acha chato e também vira uma mestre de luta. 10º episódio, a professora. Que mostra que a escola tava cortando vários custos. Só que aí a Simil pegou o celular dele e aí vai atrás dela. Só que aí, se querer, o negócio bate nele, ele acorda e tá lá no carro da senhorita Simil. Só que aí ele vê que tem uma madeira com as coisas espinhosas. E aí, tudo que ela começou a fazer, o Gumball ficou achando que ela tá fazendo coisa errada. E aí, tem uma hora que ele liga pra polícia. Aí a polícia fala que vai rastrear o celular dele. Só que aí, quando chega na casa dela, aí mostra que ela fazia as coisas pros alunos. E aí descobre que ela não tava roubando. Só que aí a polícia já tinha rastreado o celular. Só que aí no meio daquele caminho tinha entrado um ladrão no carro. Aí ele tinha roubado o celular do Gumball. Aí a polícia tava com os cachorros robô, encontrou um ladrão. Aí depois o Gumball vai embora. Episódio 11, o aplicativo. É um episódio que fala que o El Morimai é ultrapassado, aí todo mundo tá usando o ClickSap. Aí é um aplicativo de vídeos curtos. O episódio começa com eles no carro e o Davi tem um celular tijolão.
Só que aí a Nicole pega o policial Rosquinha e vai embora. E aí eles compram um celular novo e baixam esse aplicativo ClickSap. E o mendigo que aparece nos episódios fala sobre um óculos que se você colocar você vai ver a verdade das coisas. Só que aí mostra que as pessoas que estão usando esse aplicativo estão virando meio que zumbi. Esse cara revela que foi ele que tinha criado o ClickSap quando ele trabalhava pro Amor e Mais. Por isso que ele sabia disso. Só que aí eles tentam desativar a internet e aí joga o celular tijolão do Darwin no negócio. Só que aí, como tinha Wi-Fi grátis, aí eles continuaram usando. Só que aí apareceu a Nicole, ela também estava usando o aplicativo. Só que aí, como as crianças já viram que os pais estavam usando o aplicativo, eles pararam de usar. Aí eles voltaram ao normal. Episódio 12, o convite. O Tobias convida todo mundo da escola pra ir para o aniversário dele na mansão dele. Só que aí o Gumball vai mandar os presentes. Aí eles acham um perfume que meio que deixa as pessoas doidas. Aí eles ficam um tempão tentando escolher a roupa, só que aí eles vão ir normal mesmo. Só que aí eles são presos por deixar todo mundo da cidade doido com aquele perfume. Só que aí o perfume cai, aí todo mundo fica doido. Aí fica uma animação mais 2D. E eles ficam parecendo uns gremlins. Aí o carro cai na prisão. Aí parece que os amigos estão tristes, mas na verdade eles estão lá todo felizes. Aí eles se trancam, ficam tudo doido na prisão. Aí, enquanto isso, o Tobias tá sozinho na festa dele, só que aí aparece só a menina. Aí ele abre, só que aí, na verdade, mostra que é um bandido disfarçado com a gangue dele. Eles entram e ficam destruindo tudo, a casa, e acaba o episódio. Episódio 13, a carta. O Darwin queria dar uma carta romântica pra Carrie. Só que aí a Carrie vê o Gumball e a Penny juntos. Ela fica muito desconfortável e fala que não gosta de demonstração amorosa. Só que aí a carta já tava na mochila dela. Aí o Gumball entrou dentro da mochila dela, que é meio que um bicho, pra tentar recuperar essa carta. Só que aí eles pegam de volta, só que aí a carta voa e cai na mochila do Heitor. E o Heitor parece que tá dando a carta dele de volta, aí ele faz as danças do Fortnite. Só que aí todo mundo viu, aí a Simil disse pra ele ler em voz alta. Mas na verdade era uma carta que o Heitor mandou pra ele, dizendo que leu a carta dele de amor, mas só que não tava interessado por ele. Só que aí a Carrie fica muito irritada e pensa que o Darwin tava traindo ela. Aí o Darwin vai lá, tenta explicar pra ela e fala que a carta era pra ela. Aí ela vai lá, entra na escola, pega o corpo do Gumball e beija o Darwin. Mas só que isso aqui não faz sentido porque no Incrível Mundo de Gumball, o Darwin e a Carrie já se beijaram sem a Carrie pegar a forma de outra pessoa. Episódio 14, a tripa. A Anaís inventa um aparelho que mostra o que as coisas que não falam estão falando. Aí o Ricardo, toda a comida que ele pega no chão, ele engole ela só puxando com ar. Só que aí o aparelho caiu no chão e sem querer ele comeu. Que aí a Anaís começa a ligar mais pro estômago do que pra ele, porque o estômago ficou falando. Só que aí o estômago na verdade era do mal e roubou o Ricardo. Só que tinha um iogurte muito estragado, cheio de bactéria, que o estômago, se ele comer, ele ia morrer. E o estômago pensa que a Anaís não é inteligente, joga o iogurte no chão, só que aí ativa o poder do Ricardo e ele suga o iogurte que estava estragado e aí derrota o estômago. Episódio 15, a roupa. Mostra que a Anaís está ficando cheia de ruga porque ela fica muito preocupada com as coisas da família. Darwin precisa endurecer, que o Gumball tem que parar de cometer crime sem querer e como vai ser a aposentadoria dos pais. Aí eles continuam sendo aí no hospital eles cantam a música que é muito boa. Que saudade, antes de olhar, antes de ouvir, que todo dia vai ajudar a evoluir. E pula da janela. Episódio 16, gourmet. Que é que a escola só fica servindo nugget o tempo todo. E o Gumball fica cansado de comer nugget. Aí ele vê que a maçã tinha trazido um macarrão com queijo. E o Gumball quer muito comer esse macarrão. Aí ele pede pra Nicole. E quando ele vai comer, na verdade era o papelão. E na verdade o macarrão ele não tinha conseguido fazer porque foi o Ricardo que fez. E o Ricardo não consegue cozinhar nada. Aí ele vai pra casa dela pra tentar comer esse macarrão. Aí a mãe dela, que é meio inimiga, aí meio amiga, a Nicole, tenta treinar o Gumball. Só que aí a Nicole vai lá. Quando eles estão indo embora, o mordomo também quer ir embora.
E o chefe diz que se dá uma carona pra ele, ele faz. Aí eles vão embora e fazem um bocado de coisa acontecer na casa. Episódio 17, a piscina. É um episódio que tá muito calor, só que o Sr. Robinson tinha piscina, aquecedor e um monte de coisa para esfriar. E o Ricardo e o Gumball e o Darwin não tinham essas coisas. Aí eles ficaram derretendo no calor. Aí o Sr. Robinson não deixa eles nadarem na piscina. Aí o Ricardo tem uma ideia de cavar um buraco para eles se molharem. Só que aí depois o Sr. Robinson fala um flashback que mostra que ele tem essas coisas porque ele trabalhou a vida toda para deixar o Rock feliz, só que ele já tinha crescido. Aí diz pra entrar na piscina, só que aí como eles tinham feito um buraco na piscina e tava sem água, eles tentaram ajeitar, colocar a fita, mas não tava indo de jeito nenhum. Mas aí eles vão assim mesmo. Episódio 18, retrato. A Nicole quer mudar a foto do retrato da sala, porque acho que essa foto era muito estranha. E chegou o Larry pra tirar foto da família. Só que aí revela que o Ricardo tem um blog. Só que aí por causa desse blog, toda vez que eles tiravam, tocava campainha e chegava mais pessoas da família. Só que aí só fala que o Larry saiu e disse que ele podia tirar a foto. E ele se afasta e foge. Só que aí a namorada do Frank, que trabalhava na polícia, ela seguiu o treinamento que era só culpar as pessoas que estavam por perto. Aí chegou a polícia, enquanto isso, aí eles levantaram o sofá e tava lá o Larry, que o Frank, na verdade, tinha sequestrado. Aí mandou ele tirar a foto, só que aí eles conseguiram tirar a foto bem na hora que a polícia chegou. Aí a polícia libera eles, aí depois eles dizem que tá estranho e deixa antigamente. Episódio 19, a escalada. Tava lá na educação física pra escalar. Caiu, o Gumball lembrou de uma coisa que aconteceu. E quando ele foi escalar, a calça dele caiu, ele ficou de cueca e toda a escola ficou rindo. Aí ele fica com trauma, não consegue escalar mais nada. E até no parque infantil, se ele encostar, ele não consegue. Só que no final ele fala que vai superar o medo e em vez de escalar, ele simplesmente tira a calça e a cueca e fica escalando pelado mesmo. Episódio 20, Mamadai. A Penny tinha falado pro Gumball pra vir na casa dele que ia ter karaokê, mas na verdade era o aniversário de 80 anos da avó da Penny. Só que aí o pai dela diz pra ela que tem que usar a casca, aí ela não quer, só que o Gumball fala pra usar a casca. Só que aí a Penny fica zoando ele na festa. Só que depois tem uma hora que ele vai no banheiro, a avó dela tava lá e ouviu tudo, aí ele falou a verdade pra ela, ela saiu. Aí colocou um saco e tava pensando que tava sequestrando ele. E aí, quando veio, toda a família tirou a casca, disse que ele era bem-vindo. Só que aí o Gumball fica lá gritando, só que aí o pai dela fala que tem karaokê, eles cantam karaokê e acaba esses 20 episódios. E esse foi o resumo dos primeiros 20 episódios de Mundo Maravilhosamente Estranho de Gumball. Quando lançar os outros 20 episódios, eu vou fazer o resumo também. Então, deixa o like, se inscreve no canal, que esse vídeo deu muito trabalho. E...